não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 2 de agosto de 2015. Eu quero te dizer que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Se você está sofrendo, passando por problemas, dificuldades, doenças, sofrimento, saiba que de todas o nosso Deus nos livra, porque é Deus que guerreia as nossas guerras, é o Senhor quem nos ajuda. Ele diz: eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Creia, meu irmão, e creia, minha irmã, em Deus, porque Ele é a nossa torre forte. Deus é o nosso Deus para sempre. Deus trouxe ao meu coração capítulo 6 do profeta Daniel. Capítulo 6 de Daniel fica depois do livro de Ezequiel. Se você for no livro de Salmos, que é o meio da Bíblia, você vai encontrar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profeta Daniel, capítulo 6, uma palavra bastante conhecida. O tema diz: Daniel na cova dos leões. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Daniel capítulo 6, lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura,
para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, esta é a tua palavra, Senhor, que nos dá esperança, Deus. Palavra viva, Pai, que renova nossas forças como a águia. Esta palavra é o pão enviado do céu, Pai. Como diz a Escritura, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Que esta palavra, Pai, venha nos sarar, venha nos ensinar a nos mantermos de pé na tua presença, Senhor. Ó grande Deus, firmes e constantes até o fim, combatendo o bom combate da fé, vencendo contigo, Senhor, nesta peleja, porque a terra pode ter gigantes, ó Pai, mas o Senhor nos dá força, nos dá vitória. É o Senhor que guerreia as nossas guerras e adestra as nossas mãos para a batalha, para vencermos o inimigo, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso Deus, ó Pai. Senhor, abençoa esta palavra, abençoa cada um que vai ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. A boca é do homem, Senhor, mas a palavra é Tua,
E é o Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. É o Teu Espírito Santo quem nos ensina. Ó Deus, queira abençoar a cada vida que vai ouvir esta palavra. E estenda a Tua mão para salvar, ó grande Deus. Ó Senhor, salvar estas almas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Estende também as Tuas mãos, Pai, para curar os enfermos, para prosperar, Senhor, naquilo que está precisando. Grande Deus, Deus de misericórdia, ouve esta nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Daniel, um caro servo de Deus, um exemplo de vida cristã, um grande exemplo. Você lendo o livro de Daniel, você vê o espírito de excelência que Daniel tinha. Um homem que agradava a Deus. Veio cativo de Jerusalém para a Babilônia. Veio preso junto com Sadraque, Mesaque e Abednego e com mais povos que veio de Jerusalém. Porque o povo de Jerusalém foi tomado e levado cativo por 70 anos para a Babilônia. Porque transgrediram a lei de Deus, os reis, o povo, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, Deus entregou eles nas mãos de Nabucodonosor por 70 anos. E entre este povo estava Daniel, um homem que tinha um espírito excelente, um homem que temia a Deus como José. Estava ali Daniel, que prosperou no reinado de Nabucodonosor, foi governador, prosperou no reinado do filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar. Depois mudou os reis, mudou para o rei Dario, depois o rei Ciro, os medos e persas, e em todos eles Daniel prosperou. No reino de Nabucodonosor, Daniel foi governador. No reino de Dario, Daniel foi presidente. Assim Daniel prosperou em tudo. Era um homem de oração. Passou-se muitos anos, mudou-se os governos, mudou-se os reis, mas Daniel estava ali firme e constante. É como neste país. Nós que servimos a Deus, pode entrar qualquer presidente que for. Deus em tudo vai nos prosperar nesta vida. Não importa quem esteja no governo. Nenhuma autoridade está ali por acaso, mas Deus a consentiu. Deus permite. É Deus que coloca as pessoas para governar. Porque nenhuma autoridade eles teriam se Deus não a permitisse, não consentisse. Então não se preocupe com quem governa esta nação, mas tenha a sua fé em Deus, e não na instabilidade da riqueza, mas em Deus que em tudo provê em nossas vidas, assim como Ele proveu na vida do seu servo Daniel. Mudou-se os reis, passou Nabucodonosor, passou o seu filho Belsazar, que foi rápido o seu governo, muito rápido. Passou o rei Dario, passou o rei Ciro, e passou os medos e persas. E estava ali Daniel. Daniel, Deus o engrandecia, porque Daniel tinha uma vida íntima com Deus. Você vai ver nesse capítulo 6, que Daniel era um homem de oração. Daniel agradava a Deus. E o homem que agrada a Deus, Deus abençoa nesta terra, ele prospera. Aqueles que me honram, o Pai o honrará. Aqueles que me servem, disse o Senhor Jesus, o meu Pai o honrará. Versículo 1 do capítulo 6 de Daniel diz: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Dario constituiu 120 presidentes, para cuidar do seu reino, que era muito grande. E sobre estes 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Daniel era um príncipe e presidente, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes. Daniel se destacou dentre eles. Daniel foi o mais inteligente, o mais espírito excelente, o mais que se destacou entre os outros presidentes. Daniel tinha uma posição altíssima ali perto deles. Porque Deus era com Daniel, assim como Deus foi com José, onde estava preso. E então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes. Ele se destacou acima de todos eles. Por que Daniel se destacou?
Porque o Espírito Santo habitava em Daniel. Daniel colocava Deus à frente, como Davi no Salmo 16 e 17. Tenho posto o Senhor à minha frente. É por isso que Ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Daniel colocava Deus à frente. Você veja bem depois no versículo 10, que quando ele soube que o rei havia assinado a escritura, você pensa que ele correu, foi atrás de algum amigo, foi atrás de alguém para ajudar ele, para mudar a lei que foi assinada ali? Não. Daniel dobrou os seus joelhos diante do Deus que tudo pode. E é isso, meu irmão, minha irmã, que Deus quer de cada um de nós. A dependência dEle. Deus não trata as pessoas em plural. Ele trata cada um particular. Deus, Ele quer ter comunhão com cada um de nós em particular. A sua vida espiritual não depende de fulano e nem de ciclano. A tua vida espiritual não depende do outro, depende somente de você. De cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele particular. Vida com Deus. Ele não tem netos. Deus tem filhos. E Ele trata cada filho particular. A cada um Deus quer ter contato, comunhão. Como Ele fez com Daniel, como Deus era com Daniel. Como Deus tratava Daniel, assim Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que agrada a Ele, Ele concede a sua intimidade. Aquele que teme a Deus, que honra ao Senhor, Ele tem o prazer de se chamar de filho. Filhos. Ele quer ter comunhão contigo, meu irmão, minha irmã. Só que para isso você tem que deixar as coisas do mundo, porque não tem como ter amizade com Deus e amizade com o mundo. Não tem como amar a Deus e amar o mundo. Deus não divide a sua glória, a sua majestade com nada, com ninguém. Ele é exclusivo. Se você colocar a Deus à frente, meu irmão, minha irmã, é muito sério isso. Deus vai te abençoar nesta terra, como Ele fez com Daniel. Deus exaltou a Daniel, porque Daniel tinha vida com Deus. Deus o prosperou em todos os reinos. Do reino de Nabucodonosor, no reino de Belsassar, no reino de Ciro, os medos persa. Passou os governos, passou os reis, mas Daniel estava ali, fiel a Deus, e Deus lhe dava grandes revelações. Deus lhe mostrava as coisas grandes e firmes. Deus lhe mostrou a profundidade do seu reino, as profecias apocalípticas no livro de Daniel. E ali fala do Messias, do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12. Daniel tinha vida com Deus. Daniel buscava as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, porque Daniel buscava a Deus, buscava agradar a Deus. Aprendemos bem com este caro servo do Senhor. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes. Não é porque Daniel queria ser o melhor entre eles, é porque nele havia um espírito excelente. Versículo 3. Porque nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava sobre Daniel. Não na sua plenitude, como nos tempos de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Mas naquele tempo, o homem que agradava a Deus, o Espírito Santo se possuía. Como possuiu Sansão, como possuiu Saul, o rei Saul. Mas o rei Saul não deu valor. E quando o Espírito de Deus possuiu o rei Saul, ele profetizava. Ele mudou-se o seu coração em um novo coração, alegre, agradável a Deus. E quando o Espírito excelente estava em Daniel, ele em tudo prosperou no reino, em todos os reinos. Mas despertou certa inveja. O inimigo estava ali por trás desses homens. E o rei pensava constituí-los sobre todo o reino. Pensava em constituí-los sobre todo o reino. Daniel se destacando ali. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel era fiel.
Ou seja, não tinha o que acusá-lo na sua vida material, no seu caráter. Daniel pagava suas contas em dia, não ficava devendo, não tinha o seu nome sujo de propósito. Mas ele zelava pelo seu nome, porque ele estava representando a Deus. Ele era o sal da terra e a luz do mundo. Daniel dava um bom testemunho. Daniel era irrepreensível quanto à lei de Deus. Mesmo sendo cativo, mesmo estando fora de Jerusalém e estando em terra estranha. Mas Daniel guardava no seu coração um bom testemunho. A palavra de Deus aplicava em sua vida e dava um bom testemunho, para que as pessoas vissem as suas boas obras e glorificassem a Deus que está nos céus, porque Ele faz chover, dar as suas chuvas, o seu sol, sobre justos e injustos. Assim Daniel representava bem a Deus, dava um bom testemunho, era um homem de caráter, era um homem que não vivia em rodas de fofoca, era um homem que se desviava do mal como Jó, sincero, e se apartava da iniquidade, e colocava Deus à frente como o servo de Deus Davi. Era um homem que não tinha outra coisa para fazer, a não ser servir a Deus e administrar as coisas pelo qual ele foi colocado, do seu trabalho. Era um homem que não perdia tempo nas coisas dessa vida. Era um homem que não perdia tempo nas coisas inúteis deste mundo. Mas antes ele tinha o seu prazer na lei do Senhor, Salmo 1. E na sua lei ele meditava de dia e de noite, de dia e de noite, e Deus o tudo prosperou. Porque ele se desviou os seus olhos do mundo e inclinou o seu coração aos testemunhos de Deus e não à cobiça. Daniel era um homem de espírito excelente, porque Deus só coloca o seu espírito em vaso novo, em odre novo, e não em odre velho. Quando estamos preparados para receber o Espírito Santo na sua plenitude, é quando nós nos esvaziamos deste mundo, das coisas carnais deste mundo, e nos enchemos das coisas do alto. E Daniel assim vivia. Daniel saía do seu trabalho para a sua casa, onde ele abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém. Jerusalém que estava desolada, os muros fendidos, a cidade destruída. Mas mesmo assim Daniel sabia, pela palavra de Deus que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, essa casa que se chama pelo meu nome, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Ainda que Jerusalém estava em ruínas e montões, mas Daniel tinha sua esperança em Deus e o seu coração estava em Deus. Por isso ele abria janelas do seu quarto para a banda de Jerusalém, porque ele confiava nas palavras de Deus, na oração que fez Salomão naquele dia, quando ele edificou o templo. Ainda que estava em ruínas, Daniel tinha esperança de que Deus ia restaurar, e restaurou. Eu não me lembro se foi no tempo de Neemias que foi essa restauração, porque houve 2 cativeiros. O cativeiro de Daniel, 70 anos, nas mãos de Nabucodonosor, e um outro cativeiro. E Daniel muito prosperou. Daniel não se achava nele culpa alguma. Era irrepreensível, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Primeiramente, Daniel era fiel a Deus. Um homem e uma mulher que é fiel a Deus será fiel no seu cônjuge, será fiel no seu trabalho, será fiel em tudo que ele fizer, porque primeiramente ele pôs Deus à sua frente. É impossível uma pessoa ser fiel a Deus e infiel ao cônjuge, e infiel ao seu patrão, ao seu trabalho, aos seus negócios. É impossível. Mas quando a pessoa não é fiel com Deus, então ela também não será fiel nas demais coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Assim disse Jesus. Assim Daniel não tinha vício, não bebia, nem vinho, não fumava. Certo é que Daniel bebeu vinho, não podemos desmentir, não posso dizer ao contrário. Talvez fosse suco de uva,
não tivesse álcool como tem hoje. Era um vinho diferente, como Jesus também bebeu vinho. Era um vinho diferente. Não este vinho que nós conhecemos hoje, que é só álcool. Era um vinho diferente. Imagina, será que Daniel vivia bêbado? Será que Daniel se embriagava? Eu creio que não. Este vinho não se refere ao álcool. Não se refere a este vinho que nós conhecemos hoje, o álcool puro. Mas era um suco de uva. Era diferente. Certo é que não achou em Daniel vício e nem culpa. Não tinha nada que acusar Daniel. Não tinha corrupção. Ele não usava de trapaça, de engano, mas ele andava com a verdade. Ele andava em verdade. Ele tinha um bom testemunho. Não tinha algo para acusar de Daniel. Os vizinhos, se fossem perguntar quem que é Daniel, Daniel é uma pessoa excelente, é um bom testemunho. Eu nunca vi uma pessoa igual aquele homem. Ele abre a boca e só fala as coisas de Deus. A sua boca derrama sabedoria. Da sua boca saem palavras de vida. Não tem o que acusar Daniel. Sendo assim, meus irmãos, quando abrimos nossos lábios, vão ver nas nossas palavras o que sai. Saindo palavras de vida, seremos como o sal deste mundo. Estaremos temperando as almas que não conhecem a Deus. Estaremos dando uma boa palavra que alegra. Quem gostaria de ouvir uma palavra de destruição? Deus manda te dizer, você vai passar por uma prova muito difícil na sua vida. Você vai passar por um sofrimento, uma desgraça na tua vida, mas Deus é contigo. Quem quer ouvir isto? Isso é palavra que fala para alguém? Não é uma palavra que corrói como gangrena? Não é uma palavra que vai destruir a nossa fé, a fé de alguém? Ouvir uma palavra dessa, uma palavra dura? Deus conhece a nossa estrutura. E você acha que Deus ia falar isso? Que você vai passar por uma desgraça na tua vida? Jamais. Jamais Deus ia falar uma coisa dessa. Jamais Deus ia anunciar estas coisas. Falar que você vai morrer atropelado, esmagado. E você vai sofrer nisso, naquilo. E Deus é contigo, imagina. Esse tipo de sabedoria, Tiago diz que não é do alto, mas é animal, diabólica e humana. A sabedoria do alto, diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, que ela é cheia de misericórdia. A sabedoria do alto, ela tem amor. Porque se não tivermos amor, é como um metal que soa, só faz barulho. Bate no metal, ele só faz o soar, só sai o barulho, só. Ele só sai o barulho, é só barulho. É como um sino que tine, só faz o barulho na igreja. Mas e o amor? Daniel tinha amor. A sabedoria do alto, diz o apóstolo Tiago, que ela é cheia de amor. A pessoa que tem Deus, ela tem misericórdia. Ela não julga. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma maneira em que vós medirdes, vos medirão também. Confira comigo Tiago capítulo 3, versículo 13. As qualidades que tinha Daniel. Apóstolo Tiago capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Daniel tinha um espírito excelente. Ele não era áspero nas suas palavras. Ele não era iracundo, julgador. Mas ele tinha amor no seu coração. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, sentimento de vingança, de ver o mal da pessoa, de ver a queda do inimigo. Salomão orou a Deus pedindo para Deus dar sabedoria. E Deus falou, como não pediste a morte dos seus inimigos, Salomão, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza, eu vou te dar inteligência, entendimento. Ele não orou para ver o seu inimigo, a pessoa que ele não gosta, morrer, cair. E Salomão depois escreve em Eclesiastes, quando você vê o teu inimigo cair, não se alegre.
Não se alegre para que a ira de Deus não venha sobre ti. Não se regozije quando você ver aquela pessoa que te fazia sofrer cair. Mas não se alegre para que a ira de Deus não venha sobre ti. Salomão escreveu em Eclesiastes. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, quando eles estão preparados como feixe de trigo para o seu celeiro, para ser recolhidos deste mundo, como Deus fez com Moisés. Ele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, nós não sabemos julgar. E se estamos julgando alguém, como diz o apóstolo Tiago, já estamos sendo juízes e não observadores da lei. E o apóstolo Tiago diz: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, sentimento de vingança, de ira, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, não adianta. Essa não é a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, mas é terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque onde há inveja e espírito faccioso, de contenda, de perturbação, aí há perturbação e toda obra perversa. É carne. Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 8. Versículo 17 diz: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pureza. Aquele que tem graça nos lábios, o que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terá por amigo o rei. Provérbios 22, versículo 11. A pureza. A pessoa é pura. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. A pessoa não se vinga, ela ora pelo seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas, brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Assim vivia Daniel. Você pensa que Daniel foi lá e reclamar para o rei? Ó rei, estão armando uma contra mim aí. Dá um jeito aí, rei. Tira essas pessoas daí. Não. Depois você vai ver qual foi o procedimento de Daniel. Versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Aquela pessoa que traz a paz. Ela não semeia contenda entre irmãos, como diz Provérbios 16, versículo 6, que Deus abomina quando semeia contenda entre irmãos. Está vendo fulano? Ele falou mal de você. Aí vai lá e cutuca o outro. Está vendo aquela pessoa? Ela falou que você não presta. E lança semente maligna, contenda entre um e o outro, para que as bênçãos de Deus não cheguem. Bom é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Araão. Ali o Senhor ordena as bênçãos, na união. Na vossa paz tereis paz. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável. A pessoa trata bem, não trata com aspereza, com ira, porque a ira do homem não vai operar a justiça de Deus. Ela é cheia de misericórdia. A pessoa tem misericórdia, ela não condena. E Daniel não era assim. Daniel tinha misericórdia. Daniel tinha um espírito excelente e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então a sabedoria do alto, ela não tem sentimento faccioso de vingança. A sabedoria do alto não deseja o mal da pessoa, mas deseja o bem, ela não suspeita mal. 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não arde em ciúmes. Essa sabedoria do alto é mansidão. A pessoa não julga, não condena. Ela observa os mandamentos do Senhor. Não condeneis e não sereis condenados.
Do mesmo jeito que vocês medirdes, vos medirão também. Assim como quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, porque esta é a lei e os profetas. Amados, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim sereis os meus discípulos. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é mentiroso, diz o apóstolo João. Como pode amar a Deus que não vê? E não amar o próximo a quem vê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho é o amor de Deus. E é o nosso dever amar o nosso próximo. Não desejar o mal, mas amar. Para que os vizinhos vejam o nosso bom testemunho. E vejam que nós amamos, que nós somos discípulos do Senhor. Assim Deus quer que nós agimos desta forma, para que o Pai venha a ser glorificado no Filho. Agora, se o Filho não dá testemunho nesta terra, se tem que esconder a luz debaixo da mesa, ou se o sal não dá sabor, mas é aquele sal que causa contenda, aquele sal que as pessoas veem e correm, aquele sal que a pessoa vê e não dá sabor, ou aquela luz que se torna trevas. As pessoas sentem repúdio de estar próximo daquela pessoa, porque ela abre a boca e só sai com coisas ruins, e só sai palavras de maldição, palavras de morte. E Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para a pureza, para que o seu nome venha a ser glorificado, para que os homens, as pessoas da terra vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Somos a carta lida por todos, assistido pelos céus e pela terra. Agora, se trazemos o repúdio, se as pessoas veem a gente como caras rancudas, com um semblante ruim, sem amor, eles vão sair correndo. E Daniel não era assim. Daniel atraía, porque ele tinha um espírito excelente. Embora despertou inveja nos seus amigos de trabalho, porque o inimigo está por trás disso. E ele tem inveja quando a pessoa se destaca nesta terra, quando representa a Deus, quando tem as qualidades de Deus, a sabedoria que vem do alto, então ele persegue. Porque estamos dando fruto. Porque ninguém taca pedra em cachorro morto. Mas eles perseguem a árvore que dá fruto. Todo mundo quer o fruto daquela árvore. E assim queriam de Daniel. Não queriam que Daniel se destacasse entre eles. Mas cabe a nós agradarmos a Deus em tudo e amarmos o nosso próximo como a si mesmos. E assim Daniel não se vingou dos seus amigos. Deus fez a justiça. Daniel não recorreu ao rei. Não chegou para o rei Dario e falou que eles estavam armando para ele. Versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel tinha um bom testemunho, era um bom trabalhador, não tinha culpa alguma, nada para falar dele, era irrepreensível. Então eles foram na lei de Deus. Satanás, como é um promotor de acusação, entrou na parte espiritual de Daniel. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Armar este edito para prejudicar a vida de Daniel. Assim o inferno trama. Armam armadilhas para tentar nos derrubar, para tentar
fazer com que nós venhamos a pecar, a transgredir a lei de Deus. Então armaram uma para Daniel. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. O rei Dario não sabia disso, que ele estava armando para Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Ele foi até o rei? Ele ligou para alguém? Ele buscou alguém para pedir conselho? Socorro? Ajuda? Não. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que ele não podia se dobrar diante de Deus mais em oração, que ele não podia clamar ao Deus que tudo pode, o que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E o que ele fez? E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não mudou a sua rotina. Continuou firme, ele conhecia Deus. Ainda que a terra se abale, ou que os montes se transportem para o meio dos mares, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E assim estava Daniel. Mesmo com uma notícia ruim dessa, que ele poderia ser lançado na cova por estar de joelhos 3 vezes no dia orando, Daniel não temeu ao que mata o corpo e nada mais pode fazer. Mas Daniel temeu ao Deus que tudo pode. Daniel dobrava os seus joelhos diante do Deus que ele conhecia, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaque, do Deus de Davi, do Deus Todo-Poderoso. Daniel conhecia este Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus estava ali. Ele sabia que quando ele dobrava os seus joelhos, Deus estava nos céus com os seus ouvidos atentos à oração de um justo. E Daniel estava ali, com seus joelhos dobrados, 3 vezes no dia, talvez de manhã ou pela madrugada, à tarde, ou na hora do seu almoço e à noite. Estava Daniel orando a Deus, clamando ao Senhor, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. A confiança que ele tinha nesse Deus vivo, não temeu nada, as ameaças de Satanás, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças. Graças eu te dou, Senhor. A prova está ardendo, mas eu estou aqui, meu Deus, na tua presença, porque tu és o Deus que tudo pode, ó Altíssimo Deus, Senhor Jeová, grande e poderoso Deus. Tu és o meu Deus, e eu te dou graças porque o Senhor me elevou, porque o Senhor esteve comigo até aqui, o Senhor tem me sustentado. Mesmo no reino de Nabucodonosor o Senhor me exaltou, no reino de Belsazar o Senhor me exaltou, e no reino de Dario o Senhor também vai me exaltar e vai me livrar desta cova e vai fechar a boca dos leões. Confiava em Deus, confiou em Deus que o livre, e Deus o livrou. Daniel estava lá, diante do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansarás. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu Deus em quem confio. À sombra das suas asas eu descanso, para que eu possa habitar a tua sombra e me esconder no teu pavilhão. E estava ali Daniel, à sombra das asas do Altíssimo, ao Deus que tudo pode, mesmo em meio a ameaças. Daniel estava orando. Talvez você chegou do médico, ele te deu uma notícia ruim. Isso não tem jeito. Esta doença não tem cura para a morte. Essa porta vai fechar, você vai perder o emprego, isso vai acontecer na tua vida. As ameaças de Satanás. Não tema as ameaças de Satanás, que coloca situações em nossas vidas como se não tivesse saída, como se estivéssemos diante do Mar Vermelho, mas Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar. E Daniel, quando soube que a prova ia arder mais ainda, ele não recorreu a ninguém, ele não confiou nas pessoas, no braço de carne, mas ele confiou no Deus que tudo pode. Ele dobrou seus joelhos diante do Altíssimo Deus, diante do Pai da eternidade, do Pai da glória, do Deus vivo,
ele se dobrou e clamava a Deus: Senhor, olha só o que estão fazendo comigo. Olha só, meu Deus. Assinaram um decreto, fizeram o rei assinar um decreto para aquele que se dobrar diante de outro Deus que não seja o Deus deles, seja lançado na cova. Mas, meu Deus, ainda que eu seja lançado na cova, eu estou aqui diante de ti, meu Deus. Talvez ele dissesse isso para Deus. Não está escrito estas palavras na Bíblia. Eu estou apenas dizendo. Talvez Daniel estivesse orando desta forma: ó Senhor, eu creio em ti, que o Senhor me livrou, que o Senhor até aqui tem me sustentado e vai me sustentar também nesta cova. Se eu tiver que passar por este momento na minha vida, eu sei que o Senhor vai fechar a boca dos leões, mas eu não vou negar o teu nome. E assim estava Daniel. Dava graças diante do seu Deus e se punha de joelhos e orava, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou. Ele não mudou a sua vida de oração com Deus. Daniel, mesmo em meio a pressões, a ameaças, ele continuou a servir a Deus. Meu irmão, minha irmã, mesmo em meio a ameaças do inimigo, a crise vai tirar o seu emprego, a crise vai fechar o teu comércio, é isso e aquilo, não temas. Volte para Deus, recorra à sua vida de oração, não esmoreça na fé. Volte-se para Deus, dobre os teus joelhos, fala com um Deus que tudo pode, continua a sua oração. Se 3 vezes por dia não for suficiente, ore mais, ore 4, ore 5, ore sem cessar. Clame ao Deus que tudo pode. Ele vai te dar vitória. Ele vai fechar a boca dos leões. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então o inimigo vai ver, Satanás vai ver nós orando diante de Deus, vai ranger os dentes. Mas eu vou lançar essa pessoa na cova e ela continua orando. A situação está difícil na vida daquela pessoa, ela continua orando. A situação está tão difícil ali, sem comida na casa, com as contas atrasadas, e continua orando. Continua orando. Ainda que a figueira não floresça, continua orando. Nem haja pasto nos currais, o produto da oliveira minta, continua orando. O Deus que tudo pode vai mandar os corvos para te suprir. Vai mandar os corvos na sua casa. É o Deus que tudo pode, continua orando. O servo e a serva de Deus, soldados de Cristo, não desiste, não esmurece. Estamos numa guerra servindo ao nosso Deus forte e poderoso. É Deus que adestra as nossas mãos para a batalha e que faz os nossos pés como os das servas. É Ele que nos esforça e renova as nossas forças como a águia. Correremos e não cansaremos, caminharemos e não fadigaremos. Meio e meio ameaças. O inimigo rondando a Daniel. Assim ele ronda as nossas vidas também, meus irmãos. Onde estamos orando, eu muitas vezes orando aqui, sentia alguma coisa estranha passar por mim aqui. Mas eu continuava orando: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Sai, Satanás. Sai da minha vida. Assim ele fica rondando ao nosso derredor, tentando nos assustar, tentando nos colocar medo. Mas Daniel estava firme. Talvez ele desconfiasse que estavam ali por trás sondando ele. Às vezes a gente está orando e sente alguma coisa diferente, sente um arrepio, alguma coisa. A gente sabe que o inimigo está por trás ali rondando, mas não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Ele brama como se fosse um leão, ele quer nos assustar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. É Ele que nos vai dar a vitória. Continue orando, continue servindo a Deus, porque Deus vai te exaltar e vai te abençoar. E vai mudar a tua vida e virar o seu cativeiro. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, tramando uma contra Daniel, jogando um contra o outro.
nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. O inimigo sabe que a gente está orando. Ele sabe, meu irmão, que você está orando. Ele sabe que nós estamos orando, perseverando na oração. Porque é através da oração que nós teremos vitória. E tentar armar uma para Daniel. Assim ele tenta colocar laços, armadilhas em nosso caminho. Mas é Deus que corta as ciladas do inimigo. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, porque o rei gostava muito de Daniel. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Coitado do rei, não sabia disso, desta cilada. Porque o rei Dario gostava muito de Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Mas você veja bem que depois, no final deste capítulo, acabou mudando, né? Acabou mudando. Deus foi exaltado e mudou esta lei. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Daniel foi para a cova. Muitas vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, como se estivéssemos dentro de uma cova. Um lugar que não vemos saída. Uma situação difícil em nossas vidas. Mas Deus não permite que o leão toque em nós. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, porque Ele é fiel. Passamos por tribulações, por tentações, perseguições, mas Deus fechou a boca dos leões. Daniel mesmo sendo lançado na cova. E isso acontece em nossas vidas. Passamos por momentos, por tribulações, por momentos trabalhosos, difíceis, que não sabemos em nossas vidas. Mas Deus está conosco na cova. Deus está conosco no momento da escassez. Deus está conosco no momento das tentações, das tribulações. E Ele fecha a boca dos leões. Ele nos dá o escape. Eles pensaram que ia destruir a vida de Daniel, lançando ele na cova, assim o inimigo pensa. Assim o inimigo pensa que vai destruir a nossa vida. Às vezes o inimigo coloca doença em nós. Acabei com a vida dele agora. Quero ver o que ele vai fazer. Coloquei uma enfermidade nele agora. Agora ele está perdido. Agora essa pessoa vai morrer doente. Deus fecha a boca dos leões. Deus dá a saída. Ele coloca um médico na tua frente, se possível. Ele coloca o remédio para você ser curado. Ou ele faz um milagre. Ou ele opera, ou ele envia seus anjos para fechar a boca dos leões, para te curar dessa enfermidade. Ou ele manda o socorro do céu, ele prepara uma mesa na tua presença, diante dos seus inimigos, e unge a sua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Você vê que Deus agiu na tua vida. E o inimigo sai envergonhado e confundido. Assim aconteceu na vida de Daniel. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei não conseguiu dormir aquela noite. Às vezes você passa por alguma situação difícil, mas Deus pode tirar o sono de alguém para te favorecer. Como Ele tirou o sono do rei a favor de Abraão e da sua esposa Sara. Como Ele tirou o sono do rei Dario a favor de Daniel. O rei Dario jejuou, não comeu nada, não se alegrou. Às vezes Deus tira o sono de alguém para te beneficiar. Tira o sono daquela pessoa para mudar o seu coração ao teu favor. Porque nunca se ouviu falar de um Deus como este nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É Deus que tira o sono daquela pessoa para te beneficiar.
Quando você for ver no dia seguinte, a pessoa já tem uma resposta para você, ou ele tem um sim na tua vida. Pode vir que a vaga é tua, pode vir que o negócio está fechado, pode vir que dá tudo certo, o dia seguinte clareou na tua vida. Às vezes você esperava que vinha uma notícia ruim, mas veio uma notícia boa, Deus reverteu aquela notícia a teu favor, Deus fechou a boca dos leões na cova, e você achou que não tinha saída, que não tinha solução ao teu problema, mas Deus mudou o coração do rei. Assim ele muda a sua sentença, assim Deus muda a tua situação, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque enquanto nós dormimos, Deus dá o sono, e Ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando, meu irmão e minha irmã, em Deus, saiba que Deus vai vir. Saiba que nosso Deus, Ele é de misericórdia, meu irmão, minha irmã. Creia nesse Deus que fechou a boca dos leões, que tirou o sono do rei Dario a favor de Daniel. Creia, meu irmão, neste Deus vivo, este Deus de maravilhas, este Deus nosso que tudo pode. Às vezes você está passando por lutas, por choro já há algum tempo, mas saiba que a alegria vem pelo amanhecer, que Deus vai fechar a boca desses leões que te oprimem, dessas perseguições que você tem passado na sua vida, e Ele vai te dar a vitória, porque Jesus nos ama, porque Deus o Pai nos ama, porque temos o penhor do Espírito Santo, a garantia em nossas vidas pelo Santo Espírito. Deus move o coração do ser humano ao nosso favor. Assim Ele fez. Tirou o sono do rei. E pela manhã cedo se levantou. O rei levantou-se pela manhã e foi com pressa à cova dos leões. Talvez você pode receber uma notícia pela manhã cedo. Às vezes você não tinha solução, mas Deus manda alguém na sua casa, ou manda alguém ligar para você. Pode ver que a resposta sua é boa. A notícia é esta notícia boa para você. Às vezes você esperava que viesse uma notícia ruim, mas de repente Deus mudou a sentença ao teu favor. Assim Deus faz em nossas vidas, meus irmãos. Assim Deus fez na vida de Daniel. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Você chega diante do médico: Senhor, qual que é essa notícia? Ah, Deus, estou com medo de abrir esse exame. Oh, esse exame aqui agora, meu Deus, o médico vai abrir. Eu não sei qual notícia que vai ser, Senhor. E agora, meu Deus? Aí você faz essa pergunta para Deus no seu pensamento, com aquela tristeza de receber a notícia ruim, com aquela tristeza de se deparar com uma situação difícil na tua vida. Aí quando o médico abre o exame, você vê que não tinha nada. Deus rompeu a sentença contra a sua vida, que veio de Satanás. Ele abriu o exame e não encontrou nada. Mas está limpo isso aqui? Não tem nada no exame? Mas o diagnóstico que eu suspeitava não deu. Eu não estou entendendo nada. O rei também não entendia nada. O rei chegou triste, achou que ia chegar na cova e Daniel estava talvez morto, porque ele ficou triste, aqui diz o texto. Às vezes esperamos uma notícia triste de alguém. Essa notícia vai ser ruim para mim. Meu irmão, minha irmã, Deus reverte a sentença do diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Achou que Daniel estava morto, mas Daniel respondeu da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ó rei, vive para sempre. Ó rei, o meu Deus vive. O meu Deus fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo. Que Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel era um homem espiritual. Andava em espírito. Deus fechou a boca dos leões. Deus fecha a boca dos leões.
Ele fecha a ameaça do inimigo, meus irmãos. Ainda que você seja ameaçado, ameaçada por qualquer situação na tua vida, vai fechar isso, vai acabar com tudo que você tem, é a ameaça do inferno. Saiba que Deus está trabalhando ao nosso favor e Ele fecha a boca dos leões. Como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande me foi aberta, mas são muitos os meus adversários. Mas o apóstolo Paulo sabia que Deus estava com ele e adestrava suas mãos para a batalha. E Paulo foi vitorioso, o apóstolo Paulo, mesmo sendo perseguido, o apóstolo Paulo foi mais do que vencedor. E o seu fim terminou na cidade de Roma, 2 anos, o qual ele alugou uma casa e ali ele continuava a pregar a palavra de Deus. Assim Deus fechou a boca dos leões, fechou a boca dos leões, enviou seu anjo. Assim Deus fecha a boca do inimigo, as acusações, as afrontas. Ele faz com que Sansão fez aquela vez, tirou mel do leão. O leão estava morto e as abelhas formaram um negócio de mel, uma colmeia. E Sansão estava passando por ali e tirou o mel do ventre do leão. Deus fechou a boca do leão. Fechou a boca de Satanás. Acabou as acusações. Acabou. Achou que Daniel ia morrer. O inimigo às vezes acha que dessa vez ele vai cair. Dessa vez essa pessoa vai morrer. Dessa vez acaba tudo. Se engana. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Assim o Deus que Daniel servia, este nosso Deus vivo, que trabalha em nosso favor, livrou a Daniel. Porque Daniel não deixou de orar. Daniel não mudou a sua rotina por causa de ameaças. Mas ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano algum. Não me fizessem dano. E Deus fecha a boca dos leões para não nos fazer mal. É só ameaça do inimigo. Porque foi achada em mim inocência diante dele e diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Porque Daniel era o sal da terra e a luz do mundo. E quando andamos em justiça, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para os que praticam a iniquidade. Para com o puro te mostrarás puro, Salmo 18. Para com o sincero te mostrarás sincero. Deus me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos, conforme o bom testemunho de Daniel. A vida que ele tinha com Deus, Deus o livrou, porque ele diz que aquele que me serve, o Senhor Jesus disse, o meu Pai o honrará. E Deus honrou mesmo a Daniel, porque Daniel servia a Deus com o seu bom testemunho, o espírito de excelência, e não foi achado nele vício, nem culpa, nem nada. O inimigo não tinha nada no que acusar a Daniel. E quando andamos assim, meus irmãos, irrepreensíveis diante desta sociedade, Deus nos exaltará nesta terra. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Crer em Deus, ou seja, ele vivia para Deus. Porque diz que até os demônios creem e estremecem, mas eles não se firmaram na verdade. Então, quando cremos em Deus, andemos com Deus, em santificação, renunciando ao mundo, negando-se a si mesmo, agradando a Deus em tudo com bom testemunho e com vida de oração. Aí sim, seremos mais do que vencedores. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Aí a sentença se reverteu. É como a armadilha que fizeram para o rei, para Mardoqueu, e reverteu para eles lá depois. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Ou seja, os nossos inimigos, que são os demônios, vão ser envergonhados e confundidos. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova,
quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Acabou com tudo. Assim o inimigo ele vem com as ameaças, com as assombras, mas quando nos mantemos fiéis a Deus em tudo, não nos cedendo às suas ameaças, mas continuando a orar. Não vai resolver nada você orar, ficar perdendo seu tempo em oração. Ele vem com essas ameaças, mas Daniel é um exemplo claro. Orava 3 vezes no dia, não deixou de orar em meio às ameaças. Meus irmãos, não deixe de orar em meio às ameaças. Ainda que a sua situação hoje seja difícil, seja talvez aos seus olhos impossíveis, continua orando, continue buscando a Deus, a bater na porta da misericórdia, porque Deus vai nos retribuir. No seu tempo Ele vai vir nos socorrer. Não desista de orar. Quem passa diante de Deus em joelhos, em oração, está de pé, diante de qualquer situação. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Reconhecer o Deus de Daniel. Eles vão reconhecer o teu Deus. Olha, aquela pessoa é servo e serva de Deus. Este é realmente servo de Deus e serva de Deus. Pelo seu bom testemunho, é como a palmeira. Ainda que o vento venha e balance a palmeira com aquele vento forte, ela não quebra. Porque estamos plantados na casa do Senhor e daremos fruto. Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, e Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vão ter que reconhecer o teu Deus, vão ter que reconhecer o nosso Deus, quando Ele nos exaltar nesta terra, e vão reconhecer, e vão glorificar a Deus, pelos nossos bom porte de servo e serva de Deus, pelo nosso bom testemunho. O inimigo vai ficar envergonhado e confundido, porque ele viu que mesmo na escassez, como Abacuque, mesmo nas lutas, no sofrimento como Jó, honramos a Deus e o glorificamos nesta terra, e Deus nos exaltará, e vão reconhecer que nós servimos a Deus, ao Deus vivo, como reconheceu o rei, o Deus de Daniel. Para que o Pai seja glorificado no Filho, nós temos que dar frutos, para que Deus venha a ser glorificado. E qual foi o final de Daniel? Foi morte? O final de Daniel foi sofrimento em cima de uma cama? O final de Daniel foi derrota? Não. Versículo 28 diz: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou. Prosperidade não é dinheiro somente. Prosperidade é tudo na vida. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. É uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, uma pessoa que tudo dá certo na sua vida, uma pessoa que atrai e não repele, uma pessoa que tem paz na sua casa, na igreja, em todo lugar, tem um espírito excelente. E Daniel prosperou muito na vida, como José. Passou por luta, passou por cova, passou. Mas o inimigo não tocou em Daniel. Meu irmão, minha irmã, o que eu aprendo aqui? Sejamos fiéis a Deus em toda a nossa vida, buscando a Deus em oração, ainda que venham as ameaças do inimigo. Não vale a pena ir para a igreja. Não vale a pena orar. Não vale a pena isso. É ameaça do inimigo. Não dê ouvidos para Satanás, mas sirva a Deus, mesmo na prova, mesmo na cova. Continue buscando a Deus, continue orando, tendo esse exemplo do servo de Deus Daniel, que Deus vai prosperar a tua vida, andando em santidade. Deus vai prosperar as nossas vidas, e no fim triunfaremos em Cristo Jesus nesta terra, e Deus será glorificado em nossas vidas, porque nós aguentamos até o fim, combatemos o bom combate da fé, como fez o apóstolo Paulo, lutando dia e noite em oração. Orai sem cessar em todo o tempo. Assim venceremos, meus irmãos, os ataques do maligno, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem nos vencerá se Deus é por nós? E Deus é por nós? Quem nos vencerá?
Assim Daniel prosperou muito. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou. Deus quer nos prosperar nesta terra, com a sua santa presença, com a sua misericórdia. Continue orando, meu irmão e minha irmã. Continue batendo na porta da misericórdia, dando um bom testemunho como Daniel, que não se achou nele vício e nem culpa alguma. O servo e a serva de Deus, ainda que perca alguma coisa, ela mantém o seu nome firme. Ela mantém a sua palavra, o seu bom nome. Ela representa a Deus nesta terra, pagando as suas contas, se esforçando para manter o bom nome, que é muito maior do que as riquezas. A boa fama, um bom testemunho, ainda que tenha que perder o material. Mas saiba que quando a gente representa a Deus nesta terra, glorifica o Senhor pelas nossas vidas, pela nossa sinceridade, pela verdade, triunfaremos como triunfou Daniel. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo, graças te damos por esta palavra. Que exemplo, Senhor, do teu servo Daniel. Hoje ele não está mais vivo, Pai, entre nós. Mas nós aprendemos pelo teu Santo Espírito. Aprendemos com a boa conduta do teu servo Daniel. Senhor, faça de nós também assim. Faça de nós homens e mulheres de oração, para que nós possamos dar bons frutos, dar um bom testemunho nesta terra, para que o teu nome venha a ser glorificado pelos homens, pelos moradores do mundo. Santo Deus, santifica nós na verdade, Pai. Nos faça firmes e constantes. Nós não queremos ser mornos e nem frios, mas quentes preparados para toda boa obra, Pai. Ó grande Deus, fecha a boca dos leões em nossas vidas. Ó Senhor Deus Santo e Eterno, toma em tuas mãos todos nós, todas estas almas que ouviram a tua palavra. Ó Senhor, nos consagra a ti, Pai Santo. Desvia os nossos olhos de contemplarem as vaidades deste mundo, mas coloca o teu amor em nossos corações. Coloca a firmeza em nossas vidas, Pai. Guarda os nossos pés, guarda os nossos passos no teu caminho. Santo e eterno Deus, graças te damos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém.